Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Mafran e estou aqui para mais uma porção da palavra do Senhor. Para mim é um prazer imenso estar aqui mais uma vez para anunciar a palavra do Senhor. Quero deixar nesse dia uma palavra que está registrada em Filipenses capítulo 4, versículo 12, a partir do versículo 12, que diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Palavra maravilhosa, né? E a gente vê andando por aí, em todos os lugares. Eu já vi muitas vezes, e vocês também que estão aí, que vão ouvir esse vídeo, também já vi muitas pessoas falando assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, glória a Deus. Que bom, né? Mas, meu amigo, essa palavra, ela é fácil de falar, mas cumpri-la não é muito fácil, ou não é fácil de jeito nenhum. Aqui está falando o apóstolo Paulo, um homem que depois de convertido ao Senhor Jesus, ele abandonou todo o seu conhecimento, abandonou toda a sua sabedoria, toda aquela arrogância que ele tinha, todo o ego, tudo que ele tinha. Porque o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso, largou tudo aquilo por amor ao Evangelho. Porque, na verdade, por amor ao Evangelho, porque antes dele ser um cristão convertido em Cristo, ele já era um homem zeloso pela lei. Então, na verdade, ele já era um homem zeloso, que pela lei, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para manter a lei, para preservar os costumes da lei, a doutrina da lei, os ensinamentos. Enfim, todos os estatutos que estavam ali escritos, ele aprendeu a lei. Então ele já era zeloso, mas depois disso que ele se converteu a Cristo, agora vem ele com essas palavras. Porque no tempo da lei, ele era um príncipe, um homem que tinha todo a seu favor, tudo favorável. Tinha riquezas, tinha status, tinha poder, tinha tudo. Mas depois que ele perdeu tudo isso, aí agora ele veio sofrer por amor ao Evangelho. Porque aqueles mesmos que junto com ele defendiam a lei, agora aqueles mesmos que se diziam amigos dele, tornaram-se inimigo dele, mortal, e perseguia ele agora, porque ele tinha convertido ao Evangelho. Mas tudo aquilo que eles faziam contra ele para tentar frustrá-lo, ele não dava ouvidos a tudo aquilo e nem se importava com aquele sofrimento de ser caluniado, de ser perseguido, de ser muitas vezes chicoteado, açoitados, de ser muitas vezes injuriado pela verdade, da qual antes ele não queria. Então, por isso que ele está dizendo essa palavra. Aí ele aprendeu e largou toda aquela boa vida que ele tinha e entrou então a ser perseguido e padecer necessidade por amor ao Evangelho, a sofrer. Mas aí ele conclui dizendo, nas suas palavras, que mesmo com tudo aquilo, ele pode todas as coisas que o fortaleciam. Poderia todas as coisas que o fortaleciam. Que nós devemos dizer hoje, no futuro, todas aquelas coisas, no presente agora. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é o Senhor Deus. Então,
para que nós não sejamos hipócritas e caímos em tentação e em contradição àquilo que falamos, nós precisamos aprender uma coisa. Todo ser humano, todas as pessoas que são devotas de Jesus e do Evangelho, precisa aprender uma coisa. E a principal coisa é não reclamar nos seus momentos de dificuldades. Porque muitas vezes as dificuldades nos trazem ensinamentos ricos que nós, muitas das vezes, se nós não passarmos pelas dificuldades, nós não obtemos esse ensinamento. Não aprendemos nada. É nas provas, nas dificuldades que o cristão aprende a conhecer a Deus e as riquezas celestiais. É nas provações que o cristão aprende a confiar em Deus. Sem provações, não temos experiência nenhuma com o Senhor. Uma coisa é, nenhum homem é provado ou tentado além daquilo que possa suportar. Ainda que ele aparenta, no momento, não ter condições de vencer, ele tem que acreditar que Deus é possível, que tudo é possível naquele que crê. Então, tem muitos cristãos que estão desfalecendo, parando no meio do caminho, abandonando Jesus, afastando, indo a outros próprios desejos, porque perdeu o foco que é Cristo Jesus. Em Hebreus, registra que devemos correr, veja bem, devemos correr a carreira que nos está proposta, com paciência, olhando para Jesus, que é autor e consumador da fé. Então veja bem, não é uma carreira em velocidade. As coisas da igreja, as coisas de Jesus, o caminho que leva ao céu, não é correndo desordenadamente, correndo sem paciência. Não, de maneira nenhuma. Correndo a carreira que vos está proposta, com paciência, olhando para Jesus, que é autor e consumador da fé. O próprio Jesus, ele andou com paciência, a ponto de muitas das vezes, com aquele peso da cruz, ele caiu por várias vezes, de tão sufocante que era aquele peso. Mas como homem, ele sabia que o Pai não ia abandonar ele. Ele sabia que ele precisava cumprir aquela missão. E o apóstolo Paulo, descrevendo as cartas e passando também pelas turbas, quando ele era chicoteado, ele continuava andando a carreira que estava proposta. No seu final, ele diz: combati um bom combate, acabei a carreira, mas agora só me resta o quê? A coroa da vida, que será dada naquele grande dia. Então, quem aprende de Jesus, apóstolo Paulo aprendeu de Jesus, quem aprende de Jesus, aprende a ser paciente nas tribulações. Aprende a ser perseverante nos momentos de luta. Ele nunca vai desistir porque ele sabe em quem tem crido. Apóstolo Paulo foi até o final porque ele sabia em quem tinha crido. Então o cristão, a igreja de Cristo, precisa caminhar dessa mesma forma, com paciência, com perseverança, sabendo em quem tem crido e acreditando, crendo que nada deste mundo possa tirar ele da presença do Senhor. Nem os anjos, nem o porvir, nem a profundidade, nem a espada, nem a morte, nem a fome, nem a nudez. Nada deste mundo pode tirar um cristão devoto, salvo em Jesus Cristo. Aleluia! Essa pessoa
que aceitou Jesus em seu coração, quando a pessoa aceita Jesus de verdade, como o apóstolo, como Saulo de Tarso aceitou, essa pessoa diz, como ele falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O morrer para mim é ganho e o viver é para Cristo. Aleluia. Então é muito importante, meu amado, você que passa aqui pela primeira vez nesse vídeo, se você não meditou, comece a meditar da importância que tem o homem entregar o seu coração por completo a Jesus. Ele começa então a viver no dia a dia, andando nessa terra, mas como se não estivesse nessa terra. Porque a felicidade, o gozo do Espírito Santo na vida do homem é muito maior do que as tristezas e as tribulações, estimulando as perseguições, as provas, as lutas, a falta de dinheiro, a falta de emprego, muitas vezes, a enfermidade. Quem tem Jesus na vida passa por tudo isso com felicidade, ainda que com dor, mas ele sabe que ele vai vencer, porque o Senhor nunca desampara os seus. É diferente de uma pessoa que não confia no Senhor. Essa pessoa começa a praguejar, blasfemar, murmurar. Mas a pessoa que teme o Senhor, você conversa com ele, dá prazer. Você olha para ele, muitas das vezes, ele não tem umas vestes de muito valor para vestir. Às vezes o sapato dele está furado. Ele está passando por provas, às vezes na casa dele não tem alimentação. Mas você conversa com ele, você sente palavras de graça saindo da boca dele. Tanto do homem, tanto da mulher, tanto do jovem, até mesmo das crianças. Aleluias. Essa pessoa passa a posição para você. Firme. Fala assim: olha, meu amigo, eu sei que o que eu estou passando não é nada diante da alegria que eu sinto no meu coração. Aleluias, porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluias, isso é muito importante. Porque quando o Jó passou pelas perturbações que ele passou, ninguém tirou o foco dele. Nada tirou. Ele sempre estava firme nos seus pensamentos no Senhor Deus. Então as pessoas perguntam: mas por que então você não tem algo diferente? Muitas vezes você não tem um carro para andar, você anda de bicicleta velha, você anda de carro velho, a sua casa é velha. Meu amigo, Deus dá a quem quiser e no momento que Ele quiser e faz como Ele quer. Mas de uma coisa é certa, você pode olhar uma pessoa nessa terra que muitas das vezes não tem tudo isso que foi falado aqui, mas ele tem o nome escrito no livro da vida. Aleluias! Isso que é importante. Como Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Mas ele falou, o Senhor Jesus disse que Deus escolheu os pobres deste mundo para ser herdeiro do reino dos céus. Então o apóstolo Paulo estava aqui falando de tudo isso. Quando ele disse que sabia, já estava instruído a lidar com a situação adversa, porque ele falou a seguir: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Se você também, meu amigo, crê, aleluia, nesse Jesus de Paulo, do apóstolo Paulo, no Jesus que vai arrebatar a igreja, eu te convido nesse dia a meditar nessa palavra e voltar o seu coração para a Sagrada Escritura. Compra uma Bíblia para você se você não tem. Aleluias! Volta o seu olhar para Deus e desvia o seu olhar das coisas deste mundo, porque maiores coisas e melhores Deus tem para fazer na sua vida. Deus te abençoa. No nome de Jesus, farei uma oração. Bendito eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença eu estou neste momento, Senhor Deus, falando da Tua palavra. Ó Deus de amor e de misericórdia,
suplica a Ti, meu Pai, neste momento. O Senhor vai de encontro, Senhor Deus, a essas vidas, meu Senhor, que se encontra amargurada, angustiadas, Deus, vidas, ó Senhor, que está passando por perseguição, que está passando, Senhor Deus, por necessidade, Senhor da glória. Eu sei, meu Pai, que Tu, ó Deus, é o que essas pessoas precisam. A Tua presença, meu Senhor Deus, é a necessidade que supre as necessidades deles. Por isso eu te peço, ó Pai, que o Senhor envie o Teu Santo Espírito nesses corações, meu Senhor Deus, transforma, meu Pai, alegra essas vidas para a honra e para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Deus e Pai, essas bênçãos eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado, minha amada, em nome de Jesus.